Graça e paz, irmãos, que a paz do Senhor alcance cada vida, cada coração, a Igreja do Senhor Jesus e esse que nos ouvem nesta noite, quarta-feira, 1º de julho de 2020, com grande alegria que nós estaremos mais uma vez prestando culto ao nosso Senhor e Salvador, ao nosso Deus eterno, a Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. Eu quero, antes de entrarmos na mensagem, na nossa reflexão de quarta-feira nesse culto, eu gostaria de agradecer ao Senhor pela vida do nosso irmão Valmir, em plena recuperação, e nós só temos a agradecer ao Senhor, porque Ele tem agido em nosso favor, tem ouvido as nossas petições, as nossas orações, o nosso clamor. Queremos agradecer pela vida daqueles demais irmãos que estão enfermos, pedir pela vida daqueles que estão ainda aí passando por qualquer dificuldade devido a essa crise que temos passado e ainda esperançosos, queridos irmãos, para voltarmos ao culto regular em nossa igreja. Por enquanto ainda não, temos aí mais alguns dias para aguardarmos aí as autoridades nos liberar para voltarmos a nos reunir na Igreja Batista Bortolândia, tá? Então, fique alerta aí e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos. Não podemos perder o foco, e a fé no Senhor, jamais. Vamos à nossa reflexão. Eu quero convidar você à leitura lá no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 3, versículos 28, 29 e 30. Então, Daniel, capítulo 3, versículos 28, 29 e 30. Para a nossa reflexão na palavra do Senhor nessa noite. Diz assim o texto bíblico: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, com desejo de poder cantar louvores, adorar e também ouvir a Tua voz falar ao nosso coração. Continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando cada irmão nas suas dificuldades, continua abençoando, Senhor Deus, a vida daqueles que nos governam, para que eles possam ter, ó Deus, a sabedoria vinda do alto para conduzir esta nação. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, pela vida do nosso querido irmão Valmir, que está em plena recuperação. Nós só temos a agradecer ao Senhor, que Ele possa em breve estar conosco, testemunhando do amor e da misericórdia do Senhor. Nós oramos agradecendo por tudo. Fale conosco nessa noite, é a nossa oração grata ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Tudo devemos a Deus. Esta é a mensagem desta noite. Tudo devemos a Deus. Quando olhamos essa história, e eu quero aqui contar a história para os irmãos, para aqueles que ainda não conhecem a história desses 3 homens tementes a Deus, que pelo que fizeram, pelas atitudes que tiveram, pela firmeza que tiveram, está até hoje falando aos corações.
Meus irmãos, aqui o contexto é Babilônia, o grande império babilônico. O seu rei, como diz, é Nabucodonosor. Nabucodonosor constrói uma grande estátua, uma estátua de 27 metros de altura, por 2,70 metros aproximadamente de largura. E ele faz essa grande estátua e faz também um decreto para que todo o homem, todo o alcance, das províncias babilônicas, todos os lugares, pudessem adorar a esta estátua, a esta imagem construída por Nabucodonosor. Nós não sabemos se a estátua era o próprio Nabucodonosor, ou seu pai, ou uma estátua consagrada ao deus babilônico Bel. Nós não temos muita informação sobre isso, ou Baal, como alguns costumam falar também. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que essa estátua ela foi construída, colocada diante da cidade, diante do palácio, para que as pessoas pudessem adorar. E houve um decreto, então, do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor decreta que toda vez que tocasse as flautas, os instrumentos, em qualquer lugar, as pessoas do seu reinado, todos aqueles que estavam debaixo desse reinado, deveriam se prostrar, adorar a este Deus, a essa estátua erguida. Esse decreto então foi feito. E todas as vezes que tocava a trombeta, as flautas, os instrumentos, os súditos desse reinado, os súditos de Nabucodonosor, se prostravam em direção a esta estátua, em direção a esta imagem, em direção a este ídolo. Mas certos homens chegaram até Nabucodonosor e trouxeram uma informação muito importante. Diz que um astrólogo chegou até Nabucodonosor e falou: Nabucodonosor, tem 3 jovens que de fato não se prostram diante do teu decreto. E o teu decreto diz que aquele que não se prostrar deveria ser punido, até com a morte. Eles devem ser jogados então, conforme o teu edito, o teu decreto, a morte, a fornalha. E Nabucodonosor não teve outra saída a não ser ouvir a voz deste homem que estava denunciando Sadraque, Mesaque e Abednego, 2 homens tementes a Deus, que não se prostraram ao decreto do rei. Eles então são convocados à presença do rei e não abrem mão da fé, da crença, não abrem mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E o que se segue é que o rei então manda que os seus bravos homens amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e jogassem numa fornalha que havia sido aquecida 7 vezes mais, porque ele não poderia voltar atrás no seu decreto. Esses 3 jovens serviam ao rei, mas não abriram mão de continuar prestando culto ao Senhor dos Senhores. Então eles são jogados na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. A temperatura era tão alta que os próprios homens, soldados do rei que foram lançados na fornalha, morreram. Porém, meus queridos, o que acontece é algo extraordinário. Por isso que tudo devemos a Deus, ao nosso Senhor. O que acontece quando eles são jogados na fornalha? Eles observam ao longe que há não apenas 3 andando livremente na fornalha, como há mais algum outro lá dentro, que nós sabemos que era o próprio Senhor, que vagava dentro da fornalha ardente, e aquilo impactou as pessoas que viam a cena.
O Nabucodonosor chegou a dizer que havia um Deus lá dentro caminhando com eles. E nada acontecia, então ele determina que eles saiam lá de dentro. E quando eles saem lá de dentro, nem as roupas, nem cheiro de fumaça havia em suas roupas. E quando eles saem lá de dentro, meus queridos irmãos, o rei, impactado com aquilo, com o que havia acontecido, ele edita um outro decreto que todo aquele do seu reino, das províncias, deveriam então adorar a esse Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esse era o Deus Todo-Poderoso. Muito bem, meus queridos, aonde nós chegamos com essa informação? Com essa preciosa informação, meus queridos ouvintes, irmãos, tudo devemos a Deus. Tudo devemos a Deus. Portanto, quando eu olho para essa história, quando nós lemos esse texto, nós verdadeiramente temos que aprender pelo menos 3 coisas importantes, 3 lições maravilhosas para a nossa vida. Primeiro, meu querido irmão, quando eu olho para essa história, quando eu olho para a atitude desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não tenho aonde chegar, a não ser que nós não devemos se inclinar aos homens. Primeiro, não devemos se inclinar aos homens. Não se incline aos homens. Meus queridos irmãos, ouvintes, o que nós temos aqui é 3 jovens que entenderam que tudo deveriam ser para Deus. E que eles não deveriam prostrar-se diante de uma imagem feita por mãos humanas. Não se inclinou a um decreto real, a um decreto do governo. Não se inclinou às leis dos homens, mas sobrepôs essas leis, a lei de Deus. Aqui está uma informação importante, uma lição importante para todos nós. Não se incline aos homens, mas se incline, se prostre diante de Deus, o Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, nem que se houver um decreto, e se haver um decreto que fere os princípios bíblicos, que ferem a nossa carta magna maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus, o nosso manual de regra e fé, prática, nós não devemos nos inclinar às leis dos homens, mas sim nos inclinar à lei de Deus. Aqui está um decreto de Nabucodonosor. Todo o reinado deve se prostrar diante da imagem, que provavelmente era do próprio Nabucodonosor. Todo homem deve se prostrar ao som da trombeta, da flauta, dos instrumentos. Se ajoelhe diante dos homens, se ajoelhe ao meu decreto. E eles não se ajoelharam, porque eles sabiam que tudo deviam a Deus. Aqui está a primeira lição importante, olhando para esse texto. Não se incline aos homens. Não podemos abaixar a nossa cabeça aos homens, mas abaixarmos a nossa cabeça ao Senhor, nos inclinarmos à palavra de Deus. Segunda lição, não adorem outros deuses. O decreto era, quando tocar a trombeta, quando houver toque de música, se prostrem e adorem a estátua, adorem ao Deus Bel. O que eles fizeram? Não adoraram, não colocaram nada acima do Senhor. Aqui está outra lição importante. Nós criamos deuses em nossas vidas, coisas que nós adoramos, coisas que sobrepõem ao nosso Deus muitas vezes em nossa vida. Aqui está outra lição importante. Além de não se inclinar às leis dos homens, eu não faço aquilo que eles determinam. Eu não adoro outros deuses. Eu não coloco nada acima do meu Senhor, porque tudo devemos a Deus, o Todo-Poderoso. Cuidado com aquilo que nós colocamos acima do Senhor ou nos prostramos.
Era claro o decreto do rei. Adore outros deuses, adore o Deus Baal, adore o Deus dos caldeus, adore os deuses dos babilônicos, adore os deuses dos egípcios, adore os deuses de Roma. Não prostrem diante de outros deuses. A adoração somente ao Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não há, meus queridos irmãos, de abrirmos mão desta realidade bíblica. Nós aprendemos aqui, não se incline aos homens. Segundo, não adore outros deuses. Não coloque de maneira alguma alguém ou algo acima do Senhor Todo-Poderoso. Não se prostre, não adore outro Deus, senão Deus que nos criou. Terceira lição maravilhosa: não confie em outros deuses ou em outras pessoas. Não confie. Está claro aqui, meus irmãos, que Sadraque, Mesaque e Abednego não confiaram em outro Deus, em outro homem, mas confiou no Deus Todo-Poderoso. Não se curvaram, não adoraram e não confiaram em outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, o Senhor Criador, o Deus Todo-Poderoso, que ao longo da história mandou o seu Filho Jesus para nos dar vida eterna. Esta é a verdade que a palavra de Deus nos ensina. Sejamos exatamente como foi esses 3 jovens, ao ponto do rei mudar o decreto, fazendo um outro decreto, dizendo: agora é o seguinte, eu de fato vi quem é esse Deus. Esse Deus é o Deus que faz todas as coisas, que tem todo o poder, que pode mudar de fato situações. Confie nesse Deus. E aí o decreto do rei agora é assim: confie nesse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque nesse nós podemos confiar. Isso foi tão latente e real, meus queridos irmãos, que o rei promove Sadraque, Mesaque e Abednego às posições maiores na Babilônia. Porque Deus é fiel, podem confiar no Senhor. Podem confiar no Senhor. Essa história me mostra 3 coisas claras que nós devemos nos apegar nesse tempo. Primeiro, não se incline aos homens. Não se incline aos homens. Segundo, não adorem outros deuses, ou não coloque um Deus acima do nosso Senhor. E terceiro, não confie em outros deuses. Não confie cegamente em ninguém, mas confie plenamente no Senhor dos Senhores, no Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E que Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra nesta noite. Que possamos aprender e aplicar essas lições à nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoe nossos ouvintes. Venha continuar conosco ao longo desta semana, nos dando paz, tranquilidade, pão de cada dia e livramento. Continua abençoando nossos irmãos idosos e enfermos. E nós oramos agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Deus te abençoe, uma ótima semana.